Dando sequência ao nosso estudo sobre o Pentateuco, vamos agora adentrar na aula sexta, Introdução ao Tabernáculo. Esta lição apresenta uma ilustração que bem caracteriza a razão pela qual estudamos os tipos e os símbolos da Bíblia. Há também referências e passagens bíblicas do Novo Testamento que valoriza esta classe de estudo. Os números na Bíblia têm o seu simbolismo. Fizemos aqui referência àqueles que se encontram em destaque na construção do tabernáculo. Os textos 4 e 5 da lição deve-se detalhar extrema atenção ao estudá-los, pois falam das cores e do material presente no tabernáculo, o que lhe confere uma significativa importância. Todos os detalhes da construção do tabernáculo oferecem-nos uma mensagem, razão pela qual procuramos aqui analisá-los minuciosamente. Façamos este estudo com a reverência devida a Deus pelo que Ele deixou na terra para os seus filhos. Esta lição, nós temos o esboço, é o primeiro tópico. Primeiro é os tipos e simbolismo do tabernáculo. 2, panorama geral do tabernáculo. 3, simbolismo dos números na Bíblia. 4, as 4 cores do tabernáculo. 5, os 3 metais do tabernáculo. Aqui nós temos o objetivo, ao concluir o estudo dessa lição, você deverá ser capaz de mencionar 2 razões para o estudo da tipologia bíblica. Segundo, listar 3 divisões do tabernáculo e o significado de cada uma. 3, escrever o significado dos números 3, 6 e 7 na simbologia bíblica. 4, relacionar as 4 cores do tabernáculo e os seus significados. E 5, discorrer sobre o significado dos 3 metais utilizados no tabernáculo. Então aqui nós temos o desenho, aí os irmãos podem ver na página 116, a maquete do tabernáculo e os seus e os elementos que compõem. E tem a mesa dos pães, candelabro, candeeiro, a pia de cobre, o altar do holocausto, o altar de incenso, a arca da aliança, e aqui a maquete, o desenho, a planta baixa do átrio exterior. Então vamos aqui no texto primeiro, que diz: tipos e símbolos do tabernáculo. O Antigo Testamento, em certo aspecto, lembra os livros infantis, com os seus símbolos, figuras e descrições que ajudam a criança a compreender mais facilmente o que lhe é ensinado. O Novo Testamento explica em forma escrita o que tais figuras querem expressar. Hoje há muitos cristãos que leem o Novo Testamento e estudam as explicações divinas, mas esquecem das gravuras maravilhosas que Deus lhes deu nas páginas do Antigo Testamento. Essas atitudes têm levado os crentes a criar interpretações e doutrinas errôneas pela falta de um ponto fixo de partida no estudo das Sagradas Escrituras. O estudo de tipos e símbolos bíblicos conduz o cristão a uma mesa farta e sadia para a interpretação da Bíblia. O Novo Testamento e os símbolos do Antigo Testamento. Jesus Cristo valoriza o estudo dos tipos e símbolos bíblicos
e por muitas vezes referiu-se a eles como vemos nos exemplos a seguir. Primeiro, a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto é símbolo da morte de Cristo na cruz do Calvário. 2. Pedro escreveu: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro 2:5, o que nos permite deduzir que o templo e as pedras são referências a nós cristãos. 3. O carneiro preso pelos chifres é ofertado em lugar de Isaque. Nada mais é que o símbolo de Cristo inocente e preso à cruz pela humanidade. Ao seu respeito, disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O escritor da Epístola aos Hebreus afirma que Jesus abriu para nós um caminho novo e vivo para entrarmos na glória através do véu, ou seja, pela sua carne. O véu do tabernáculo simboliza a encarnação de Jesus, filho de Davi, e esse véu rasgado simboliza Jesus com suas carnes rasgadas, morrendo na cruz. Definição de tipo ou símbolo bíblico. Marsh assim define: um tipo é uma semelhança divinamente ordenada pela qual pessoas, objetos e eventos celestiais são demonstrados pelos terrestres. Para que uma coisa seja um tipo da outra, a primeira não só deve ter uma semelhança da segunda, mas na sua instituição original deve ter sido determinado que tivesse essa semelhança. Um antítipo é a realidade prefigurada pelo tipo. Razões para estudar os símbolos. Disse Agostinho: o Novo Testamento acha-se no Antigo. O Antigo pelo Novo é explicado. Eis algumas razões. Deus mesmo enfatiza o simbolismo. Um escritor do século passado disse que os símbolos do Antigo Testamento formam o alfabeto da linguagem na qual está escrito o Novo Testamento. Jesus Cristo usou-os durante o seu ministério e muitas vezes demonstrou como eles simbolizavam a si mesmos. É o caso, por exemplo, dos discípulos de Emaús. 3. Os símbolos falam de Cristo, que declarou aos judeus que o próprio Moisés havia falado dele. Os escritores do Novo Testamento sempre fizeram referência aos símbolos do Antigo Testamento, confirmando-os como reais e verdadeiros. Todos os símbolos e sombras do Antigo Testamento deveriam cumprir-se em o Novo Testamento. Como exemplo desta afirmação, citamos apenas o Evangelho segundo João, que pode ser comparado a um só símbolo, o tabernáculo, dividido em 3 partes. Nós temos aí nessa página, que é a página 118, nós temos um quadro aí, o capítulo, o teor e o paralelo do tabernáculo. Os irmãos podem conferir aí. É da mesma maneira que nós ensinamos as crianças através do método adicional, gravuras e objetos. O próprio Deus ensinava a raça humana através de muitos símbolos ou figuras, coisas naturais ou pessoas que representavam verdadeiras verdades espirituais. No tabernáculo lemos o ABC de toda a revelação divina no tocante à redenção. Valor espiritual do estudo dos símbolos. Um dos grandes proveitos do estudo dos símbolos ou tipos bíblicos são
os resultados espirituais que geram em nossa alma. Todo aquele que estuda este assunto, tão logo aproprie-se dele, pode ser comparado a um cego que de repente passa a enxergar, ou ainda um prisioneiro que se acha limitado ao espaço de sua cela, mas posto em liberdade, tem todo o mundo livre a percorrer. Possa o Espírito Santo conduzir-nos pelos longos e gloriosos infinitos campos do estudo da meditação na lei do Senhor. Texto 2. O panorama geral do tabernáculo. A cronologia da construção do tabernáculo. A ordem das instruções dadas por Deus a Moisés refere-se à edificação do tabernáculo e suas peças. Foi obedecida rigorosamente, tudo foi feito e arranjado conforme a ordem recebida, ou seja, começando-se de dentro para fora. Assim, o ponto de partida foi o lugar santíssimo, daí para o pátrio ou átrio, local onde foi colocado o altar de bronze. A ordem partiu de Deus para os homens, recomendando-nos o caminho do Filho de Deus que desceu do seio de seu pai à manjedoura de Belém e depois ao Calvário, tendo alcançado o pecador desgarrado. A ordem na qual nossas almas percebem a verdade é de fora para dentro. Começamos na porta que fala da decisão e no altar de bronze, a salvação, e chegamos ao lavatório, a santificação. E daí seguimos até o trono de Deus, o lugar santíssimo. O significado da sequência. Em Efésios, Deus começa relatando a si mesmo. Ele fala da sua glória, propósito e graça em Cristo antes que o mundo existisse. No capítulo 1, busca o homem e o encontra em pecado. Depois, levanta-o e o faz assentar-se em lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 5 e 6. Vemos deste modo que a redenção do ponto de vista divino abrange o lugar santíssimo, a porta do átrio. Entretanto, do ponto de vista humano, isto é, operando no pecador, ele abrange da porta ao lugar santíssimo. Em Romanos vemos que Deus começa da porta do átrio, descrevendo o homem na condição de perdido. Romanos 1. Então, por meio da salvação, tira-o da condenação e acaba por santificá-lo pela fé. Romanos 3, 23 e 24. E assegura que não há separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. A segmentação do tabernáculo, aqui na página dos 120. O estudo do tabernáculo permite-nos identificar as partes em que era segmentado, cada uma com uma finalidade divina específica. Vejamos cada uma dessas partes. Primeiro, o pátio do átrio era o local de encontro de todo adorador judeu. As cortinas que o envolviam correspondem ao pecador, fora da comunhão com Deus por causa do pecado. Essa exclusão seria temporária, pois o material de que eram compostas o linho fala disso. A porta à entrada fala-nos do acesso a Deus. O altar de bronze representa a expiação pelo pecado, ao passo que a pia de bronze simboliza a purificação pelo serviço do Senhor. O bronze, na tipologia bíblica, diz respeito ao julgamento
e juízo sobre o pecado. O lugar santo era o local da execução do serviço dos sacerdotes, os filhos de Arão. Havia 3 objetos nesse lugar: a mesa dos pães asmos, símbolo da comunhão e alimentação espiritual; letra B, o candeeiro de ouro, símbolo do testemunho; e letra C, o altar do incenso, símbolo de comunhão e intercessão. 3, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era separado do lugar santo por um véu, significando que o acesso à presença de Deus santo estava bloqueado pelo pecado do homem. Nesse lugar, a plenitude da santidade divina se manifestava. Nele havia a arca, que era depositária das 2 tábuas da lei. Tábuas essas representativas da justiça de Deus. Sobre a arca estava o propiciatório, símbolo nossa reconciliação com Deus, por meio de Cristo, representado pela arca propriamente dita, feita até de madeira e recoberta de ouro, na qual vemos a dupla natureza de Jesus, a humana e a divina. Texto 3. O simbolismo dos números na Bíblia. A exiguidade do esforço não nos permite tratar minuciosamente o assunto que envolve a chamada tipologia numérica, referente aos números presentes na Bíblia. Entretanto, consideraremos aqui alguns deles por lançarem luz ao estudo sobre o tabernáculo. O número 1, unidade e primazia. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O número 1 tem muitos significados, todos relacionados entre si, como o texto de Efésios indica. O número 1 é o número da unidade. É desejo de Cristo que a sua igreja seja uma. João 17:21 diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em ti e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sua vontade não é que haja uma unidade terrena orgânica, isto é, que sua igreja seja uma mera organização, mas um organismo vivo. Deve haver unidade no espírito e em propósito, o que é deveras mais importante e não apenas os laços de uma organização. Unidade é muito mais do que simples união. O número 1 também indica primazia ou algo mais importante. A primeira vez em que a Páscoa foi celebrada, ocasião em que foi estabelecida, Israel comemorou-a no 7º mês do ano. Deus, entretanto, transformou a data do 7º para o 1º mês, e a primeira Páscoa passou a ser o aniversário de Israel como povo escolhido de Deus. O número 3, o número da Trindade. 3 definições apresentadas pela Bíblia a respeito de Deus. Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. 3 definições apresentadas na Bíblia a respeito de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. No Calvário, Jesus foi crucificado na hora 3ª. Acima da cabeça de Cristo, na cruz estavam as palavras: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus.
escritas em 3 idiomas, o hebraico, o grupo latim, o grego. Cristo permaneceu no túmulo por 3 dias e 3 noites. Deus testificou acerca de Deus Filho por 3 vezes, direto do céu, através do Evangelho. Mateus 3, 17 e 5 e João 12, 28. Jesus ressuscitou 3 mortos. Aliás, esses são os casos registrados. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. As principais festas dos judeus eram 3, a Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. O rio Jordão foi milagrosamente dividido por 3 vezes, quando o povo de Israel atravessou o caminho de Canaã, quando por ele passou Elias, antes de ser trasladado, e quando o retorno de Eliseu, após o traslado do seu senhor Elias. No tabernáculo havia 3 entradas: o pátio do átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Metais, ouro, prata e bronze. Tipos de luzes. Primeiro, no pátio ou átrio, a luz do sol natural. 2, no lugar santo, a luz do candeeiro artificial. 3, no lugar santíssimo, a luz do Shekinah divino. Ainda no tabernáculo, o Senhor era espargido em 3 vezes no altar dos holocaustos, no altar do incenso e no propiciatório. Encontramos também o tipo tríplice da natureza humana. Pátio ou átrio representa o homem físico, isto é, seu corpo material. 2, o lugar santo representa o homem intelectual ou a alma moral. E 3, o lugar santíssimo representa o homem espiritual ou o espírito espiritual. Número 6, o número do homem. Esse número é geralmente considerado o número do homem e começa pela constatação de ter ele sido criado no 6º dia, na 6ª semana da criação. A imagem de Nabucodonosor, conforme Daniel 3, indica 6 côvados de altura, 60 de altura, 6 côvados de largura e 60 de altura. O capítulo precedente fala-nos do reino de Nabucodonosor, o império da Babilônia, como representado do governo humano. O número do anticristo Apocalipse 13:18 é representado, é um tríplice 6, isto é, o número 6 repetido 3 vezes. Número 7, o número da divina perfeição. Deus criou o universo em 6 dias e no 7º descansou. Gênesis 2:2. Deus instituiu a semana como 7 dias. 7 homens da Bíblia viveram mais de 600 anos. As Escrituras falam também de 7 terremotos, sendo que o 7º ainda está por vir. Zacarias 14. Isaías 11 fornece a descrição dos 7 nomes do Espírito Santo. No livro de Apocalipse, muitos 7 são mencionados. As 7 cartas, as 7 trombetas, os 7 castiçais, as 7 taças, as 7 igrejas, os 7 selos, os 7 trovões. A esses fatos revelam ser o número 7, o da divina perfeição. Texto 4. As 4 cores do tabernáculo. Edificados minuciosamente, de acordo com as instruções do Senhor, as cores que compõem o tabernáculo são azul, púrpura, escarlate e branco. Vejamos a seguir o que está relacionado a cada uma dessas cores. O azul, o texto de Números 15, 37 a 40, menciona a cor azul. Trata-se de um
Trecho bíblico importante para o assunto em apreço, pois nele Deus condena o seu povo que usasse franjas e um cordão em volta das bordas dos seus vestidos para fazer lembrar que era um povo especial. A ele permanece, ou pertence, a ele pertencente. O único desejo de Deus é ligar com os altos céus. Céu lembra a cor azul, que por sua vez fala-nos da natureza celestial de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele muito falou acerca do céu enquanto esteve na terra. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Na sua oração pelos discípulos, João 17, Jesus fala da glória que tinha com Deus antes do mundo, antes mesmo que o mundo existisse. Leiamos agora João 1, de 1 a 1:14. A preexistência de Jesus Cristo é a base da sua divindade. É a confirmação da sua natureza celestial. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? 1 João 5:5. A púrpura. Esta é a cor realeza. Juízes 8:26 conta-nos que as vestes usadas pelos reis midianitas eram dessa cor. Em Esther 8:15 está registrado que Mardoqueu tinha sobre suas demais vestes uma capa de linho fino e púrpura, no momento em que foi honrado pelo rei Assuero, esposo de Esther. Também em Daniel 5:29, lemos que o rei Belsazar honrou Daniel por interpretar os escritos na parede, vestindo-o de púrpura. Púrpura, sem dúvida, significa honraria e refere-se ao reinado de Cristo ou à sua realeza. Contudo, ele voluntariamente se humilhou a Deus, o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que era acima de todo nome. Filipenses 2:9. Jesus teria o trono de Davi. Lucas 1:32-33. Paulo aponta-o como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6:15. Apocalipse diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Púrpura é, pois, representativo de realeza. Escarlate. Ao lermos Isaías 53, 5 e 6, observamos as palavras transgressões, pisaduras, sarados e desgarrados. Escarlate é a cor vermelha, cor de sangue. Essa cor lembra sofrimento e sacrifício. No Oriente, a cor escarlate era obtida através do esmagamento de um determinado verme em grande quantidade. Escarlate lembra o sofrimento de Cristo em nosso lugar. Sofrimento esse devidamente determinado. Ele não aconteceu por simples acaso. Pedro disse que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus. Atos 2:23. Os milhares de cordeiros oferecidos pelo altar dos holocaustos pelos israelitas, segundo o Antigo Testamento,
apontavam para o futuro, para a vinha do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E oferta do Cordeiro Pascal, todos os anos, iniciada no Egito. Êxodo 12. Vaticinava a vinda de Cristo, nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5 e 7. O sacrifício de Cristo foi também apontado pelos profetas. Lucas 24, 25, 26, Atos 17, 2 e 3. E 1 Coríntios 15 e 3. O branco. No tabernáculo, a primeira cor vista por quem nele entrava era a branca, porque as cortinas que circundavam o átrio eram de linho fino, portanto, brancas. Êxodo 27, 9 e 18. A tenda do tabernáculo tinha o seu interior a cor branca, linho fino. Êxodo 26 e 1. Igualmente, na entrada do lugar santo, Êxodo 26 e 36, e na entrada do Santo dos Santos, Êxodo 26 e 31, e nas vestes dos sacerdotes. Aqui tem as referências, né? Êxodo 28, 6 e 8, 15, 39, 42. O branco, na linguagem figurada do tabernáculo, diz respeito à perfeita justiça e pureza de Cristo. Estando o tabernáculo no meio do acampamento, isto é representativo de Cristo feito justiça por nós, da parte de Deus, conforme 1 Coríntios 1 e 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isto quer dizer que não se pode andar com Deus sem trilhar o caminho da santidade e da pureza de vida e costumes diante de Deus e dos homens. Texto 5. Os 3 metais do tabernáculo. Vejamos aqui o que representa cada um dos metais utilizados no tabernáculo, de acordo com as suas propriedades. O ouro, considerando o mais precioso dos metais, o ouro é o material de que são feitas as coroas reais, ainda hoje confeccionadas. No livro de Esther 4 e 11, lemos sobre o cetro de ouro, que pertencia ao rei Assuero, esposo de uma rainha judia. Era símbolo de realeza, de honra. Quando interpretou os sonhos do seu senhor Nabucodonosor, o profeta Daniel descreveu uma estátua com a cabeça de ouro puro, que se referia ao próprio imperador. Daniel 2:32. Os querubins de ouro, no Êxodo 37, são mencionados em Hebreus como querubins de glória. Este e outros exemplos mostram que o ouro representa a divina glória de Deus. Através da exposição do tabernáculo, vemos que o ouro está associado à vida do Senhor Jesus. Todos os objetos do tabernáculo, no segundo compartimento, o lugar santo, eram de ouro puro ou revestidos de ouro. Até a madeira usada no tabernáculo era revestida de ouro. Essa madeira tipifica a humanidade de Jesus, enquanto o ouro simboliza a sua divindade. A prata. A primeira vez que a prata aparece como símbolo é naquele levantamento do povo após a sua libertação da escravidão do Egito, Êxodo 30, de 11 a 16. Moisés
contou todo o povo e arrolou os homens de 20 anos para cima, os quais deveriam entregar uma oferta ao Senhor como resgate de suas almas. A prata arrecadada seria aplicada nos diversos setores da construção do tabernáculo. A prata é símbolo de resgate e fala da nossa redenção em Cristo. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa fútil, vosso procedimento, né? Que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 18 e 19. Então, esse módulo aqui é menor, né? Nós estamos terminando, irmãos. Através das páginas da Palavra de Deus, vemos o ponto principal da redenção, na aspersão do sangue. Exemplos, a oferta de Abel, o sacrifício de Noé, após o dilúvio, o carneiro sacrificado em lugar de Isaque, o cordeiro pascal. E esses e outros exemplos apontam também para a obra da redenção. O bronze ou cobre. O bronze que hoje temos é uma composição de cobre e zinco. Nos tempos bíblicos, o bronze tinha maior dosagem de cobre. O emprego que se fazia deste metal explica o seu significado. Com o cobre, revestia-se o altar do sacrifício no átrio. A serpente feita por Moisés no deserto era de cobre. Ao olhar para ela, os israelitas alcançavam a cura e salvação. O cobre mencionado da Bíblia é de grande tenacidade, resistência e durabilidade. Este metal é geralmente reconhecido como tipo do julgamento e justiça. Exemplo, no Apocalipse, capítulo 1, Jesus anda no meio dos candeeiros. A igreja. Ele é mostrado como tendo pés de bronze polidos e refinados numa fornalha. Apocalipse 1:15. Concluindo, o cobre ou bronze, na tipologia bíblica, fala de julgamento e tipifica Jesus Cristo, levando sobre si o juízo dos nossos pecados. Aqui nós terminamos então essa lição 6 e completamos então, para agora sermos direcionados para a avaliação através do link que será dado aí pelo nosso coordenador. Deus abençoa, fica todos na paz do Senhor.